Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho de exposição doutrinária da Associação Espírita Caridade na noite de hoje. Agradecemos sempre a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade a qual nós estamos recebendo de poder realizar mais uma vez o trabalho na Casa Espírita. Deixamos aqui também o nosso abraço fraterno, com muito carinho e muito amor para todos aqueles irmãos que estão nos acompanhando na live da caridade, que possam todos, na noite de hoje, refletir no trabalho a qual vai ser realizado. Posto isso, nós vamos à realização do nosso trabalho, que vai trazer na noite de hoje a seguinte temática: Jesus a porta, Kardec a chave. Um tema que com certeza vai levar para todos nós um grande aprendizado e uma grande reflexão, pois irá falar sobre Jesus e irá falar sobre Kardec. Para que nós possamos iniciar o nosso trabalho, é importante nós voltarmos no passado, mais especificadamente há 2000 anos atrás, que foi a época a qual Jesus teve a sua passagem na Terra. E Jesus, para aqueles que acompanham através da Bíblia, através do Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro meio, Jesus deixou para todos nós diversos ensinamentos. E Jesus falava por parábolas. Mas quando nós falamos em parábolas, alguns de nós, ou muitos de nós, não conseguimos entender o significado real da palavra parábola. Nós só ouvimos falar da parábola, mas nós não conseguimos compreender o que realmente significa esta palavra. É quando nós vamos estudar, vamos nos aprofundar um pouco mais e saber sobre o significado, nos traz o seguinte sobre parábola. Parábola é uma palavra que traz uma pequena narrativa e usa alegorias para transmitir uma lição moral, que era o que Jesus fazia na sua época com os seus discípulos. Transmitia aquela narrativa sempre com uma lição moral, algo que trazia amor, compaixão, caridade, entre outras virtudes e qualidades que Jesus tinha e trazia para todos nós. Mas trabalhava muito com o amor, a caridade e a compaixão para com o seu próximo. Então, o significado da parábola é isso. Para aqueles que, por vezes, acabam lendo e acabam não conseguindo entender, este é o significado da palavra parábola. Aí, claro, depois se nós formos nos aprofundar, tem algumas coisas que começam a acarretar o significado mais específico, entre outras questões que se tem. Mas, a princípio, parábola é essa narrativa que traz a lição moral e que Jesus trazia muito na sua época, que era a lição moral para com os seus discípulos e aqueles que vos seguiam. Quando nós falamos em Jesus, nós começamos a pensar sobre muitas coisas. Para alguns de nós, Jesus, nós temos ainda aquela imagem do Jesus crucificado, do Jesus sendo maltratado. Muitos de nós temos ainda isso em mente e relembra muita tristeza quando se é falado sobre essa questão da crucificação de Jesus, da maneira a qual Jesus foi torturado, foi muito judiado. Então fica aquela questão da crucificação e a maioria das pessoas acabam se lembrando de Jesus através da crucificação. Mas como Jesus era naquela época, como Jesus tratava aqueles que conviviam ao seu redor, Jesus tratava todos iguais, aquele que
era rico, aquele que era pobre, aquele que era branco, aquele que era negro, aquele que tinha uma dificuldade com a sua saúde, aquele que era bem de saúde, todos eram tratados iguais por Jesus. E nos dias de hoje nós temos essa dificuldade em tratar todos iguais. Como todos iguais? Sabendo que todos têm sua dificuldade, sabendo que todos também sofrem com situações que ocorrem no seu dia a dia. E todos nós, perante a Deus, somos iguais. Mas Jesus tratava todos iguais, independência de cor, raça, credo, todos eram tratados da mesma maneira por Jesus. E claro que a partir do momento que nós, seres humanos, começamos a realizar o trabalho no bem, algumas pessoas não gostam dessa realização. Mas, Johnny, trabalhar no bem faz tão bem para todos nós, e por que as pessoas não gostariam que nós pudéssemos trabalhar no amor, fazendo a caridade para com o próximo? Existe ainda, meus amados irmãos, muita inveja, muito ódio. Existem ainda pessoas que torcem contra a bondade dos seres humanos. Nos dias de hoje, nos dias atuais, existe ainda assim muita maldade. Tanto é que o plano a qual nós convivemos é um plano ainda de maldade. É o plano de expiações e provas, onde todos nós somos simples, ignorantes, e a maldade ela continua predominando aqui no plano terreno. Claro que todos nós, conforme nós vamos aprendendo dentro da casa espírita, estamos em busca do nosso progresso, em busca da nossa evolução, e para que isso possa ocorrer, nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior. Com todas as dificuldades a qual nós temos, nós vamos conseguir sim trabalhar a nossa reforma íntima, e com certeza vamos conseguir progredir e evoluir. Então Jesus, ele falava por parábolas, trazia as suas narrativas sempre com a questão moral. Como bem falamos, alguns não acreditavam, outros não aceitavam, mas Jesus estava sempre ali de prontidão para auxiliar o seu próximo. A porta, meus amados irmãos, ela é algo muito importante numa casa. Mas qual a importância de uma porta no nosso dia a dia? Qual seria a importância da porta no nosso dia a dia? Que problemas nós enfrentaríamos se ela não estivesse presente? Ela é uma via de acesso que nos permite entrar e sair dos mais diversos lugares. E aí, quando nós vamos falar sobre essa questão porta, e alguns podem se auto-questionar, mas a temática é sobre Jesus a porta, Kardec a chave. O que tem a ver essa porta que o Johnny está trazendo aí? Por que o de perguntar qual a importância de uma porta no nosso dia a dia? Quais os problemas que nós poderíamos enfrentar se ela não estivesse ali presente? Vamos voltar mais um pouquinho no passado. Lá com os semi-selvagens, como muitos dizem, os homens da caverna. Como era naquela época os homens da caverna? Viviam nos seus abrigos, viviam nas suas cavernas. E aqueles homens e aquelas mulheres, ainda naquela época, não tinham portas. O homem da caverna fez uma porta. Alguns podem questionar, mas como foi feita essa porta? De madeira? Como naquela época? Com a pedra. Fechavam suas cavernas com a pedra, e mesmo assim tinha noites frias, tinha noites quentes, e os irmãos por vezes passavam essa dificuldade, tinha esse transtorno a qual eles conviviam
nas suas noites. E outra grande questão, além do frio e do calor por vezes, tinha a questão dos animais selvagens que queriam invadir a caverna. Então, por isso, foi-se criado uma porta para que pudesse se proteger do frio e também dos animais selvagens que queriam entrar e atacá-los. E aquela pequena abertura chamada porta, de repente, começa a sofrer modificações. Como modificações? Estamos falando lá da época ainda dos selvagens. Teve-se um progresso, teve-se uma evolução. Começaram a colocar os tapumes. Olha que evolução. Primeiramente, podemos dizer assim, algumas varas para que pudesse haver um fechamento. Depois colocaram as folhas para que o vento não incomodasse, né? Não tivesse tanta incomodação com o frio. Depois foi se evoluindo, foi se progredindo. Alguém mais habilidoso, com uma ferramenta, podemos dizer essa ferramenta rudimentar, lavra um pedaço de madeira e coloca entre aquelas varas. Já começa a ter uma modificação. E fecha um pouco mais e vai colocando segurança, e a casa, que era uma caverna, de repente, pela obra dos homens mais evoluídos, já começa a ter uma abertura, né, da porta. Já começamos a ter esse dispositivo mais aprimorado, já é uma peça inteira e já tem as suas pregadas com ferrolhos e dobradiças. Olha que interessante a evolução da humanidade referente à questão da porta. Nós estamos falando da porta, trazendo esse exemplo para que os irmãos possam compreender um pouco melhor sobre a questão da porta e como nós tratamos a questão da porta no nosso dia a dia, como realizamos anteriormente na questão da nossa pergunta, do que realmente a porta, né? A importância da porta no nosso dia a dia. Parece algo grosseiro do que nós estamos falando, mas como seria a nossa vida sem a porta? E aí nós começamos a trazer todo o passado e nós vamos trazendo esse passado para o presente, e hoje nós vamos vendo como está, passado muitos anos e séculos, a questão da porta. Então, o tempo foi passando, a criatividade foi aumentando, as portas foram se tornando melhores e as fechaduras dessas portas cada dia mais precisas. Aqui nós já podemos ter uma resposta referente àquela questão que nós falamos sobre a importância da porta no nosso dia a dia. Então, se nós temos a nossa porta hoje, é para termos a nossa segurança, de que por vezes pode ocorrer de algum ladrão pular um muro e por vezes nós não trancamos a porta, pode adentrar, podem roubar alguma coisa dentro da nossa casa, ou até mesmo nós podemos passar por uma situação perigosa, né, nas mãos de ladrões, entre outras situações. Também tem a questão da privacidade, trancar a porta para ter a sua privacidade. Mas a grande importância da porta para todos nós é que nós temos a porta para a nossa segurança, a nossa privacidade. E também quando nós adentramos um local e batemos na porta, nós não sabemos o que nós podemos encontrar atrás daquela porta. Podemos encontrar pessoas boas, pessoas más, pessoas com boa índole, pessoas com pensamentos negativos. Então, a porta, sim, ela é importante para todos nós. Só não sabemos o que tem atrás de cada porta. Mas, com certeza, nós vamos aprendendo ao longo do tempo lidar com essa questão da porta, que por vezes para nós é só um objeto, aonde nós vamos entrar e sair, mas tem grande importância, sim, para todos nós. E Jesus, sendo a porta para todos nós, como bem falamos, deixou para todos nós diversos ensinamentos, aonde fala da questão moral, aonde muitos não aceitam quando se fala na questão moral, e quando nós falamos em questão moral,
Nós podemos trazer aqui o exemplo dentro da casa espírita mesmo, onde por vezes o expositor está realizando a sua exposição com aquela brandura, com amor e com carinho, com paixão, passando para aquelas pessoas a qual estão assistindo naquele exato momento, e de repente, quando se termina a exposição, aquele palestrante se transforma em uma pessoa completamente diferente do que está realizando aquele trabalho de amor e caridade. Quando aquelas pessoas que estavam assistindo aquele irmão na exposição veem na rua, passam a não acreditar o porquê daquele irmão estar assim. Por que aquele irmão daquela maneira, se na casa espírita ele fala com tanto amor e tanto carinho, quando chega na rua é completamente diferente. São as chamadas personalidades. Dentro da casa espírita nós somos uma pessoa, fora da casa espírita nós somos outra. Duas personalidades, sendo que nós temos que ser, meus amados irmãos, do mesmo jeito a qual chegamos na casa espírita, e do mesmo jeito que nós somos na casa espírita, nós temos que ser no meio da sociedade. Se eu sou uma pessoa que fala tranquilamente, eu tenho que ser uma pessoa que fala tranquilamente no meio da sociedade. Eu não posso ser uma pessoa tranquila dentro da casa espírita e lá fora ser completamente diferente, ser um monstro, ser uma pessoa agressiva. Aí, como bem dizem, é só fachada. E aí entra a questão moral. Pois do que adianta nós realizarmos um trabalho de exposição, passando todo o amor e carinho para aqueles que estão nos assistindo, e quando chegamos lá fora nós realizamos de maneira diferente? É claro que quem vai assistir, está assistindo e está acompanhando lá fora, vai falar, mas não tem moral nenhum para poder falar de nós, ou querer dar exemplo, pois não tem moral. Ao jeito que fala na casa espírita é o jeito que fala no meio da sociedade. Então é a questão moral, e muitos de nós não aceitamos essa questão moral, aonde irmãos que frequentam a casa espírita ainda têm as suas dificuldades e estão ainda em busca do seu progresso, em busca dessa evolução, e muitas pessoas não aceitam, querem que aqueles que chegam até a casa espírita possam se melhorar, possam progredir de um dia para o outro, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona, meus amados irmãos. Leva semanas, meses, anos e até por vezes a encarnação todinha. A encarnação, por vezes, nós conseguimos melhorar o quê? Olha, eu estou tendo um pouquinho mais de paciência, e por vezes só fica lá a questão da paciência, nós não conseguimos aplicar mais coisas para a nossa evolução. Estacionamos ali. E por vezes vai ser assim, trabalhar a paciência, trabalhar a questão do perdão, trabalhar o amor ao próximo. Às vezes vai ser só assim numa encarnação. Outros têm uma maior facilidade em conseguir atender a todas as pessoas, a dar atenção a todas as pessoas, falar com compaixão para com todas as pessoas. Mas nem todos têm essa facilidade e essa questão da compreensão. Como bem falamos, somos falhos ainda e nós estamos em busca de uma melhora. Só que isso tudo tem que partir de nós. Voltando na questão de Jesus. Jesus, como deixou para todos nós diversos exemplos, e todos os exemplos a qual Jesus deixou foram maravilhosos. Por vezes nós não conseguimos aplicar um de seus exemplos. Jesus deixou para todos nós o amar o vosso próximo como a si mesmo. Será que nós conseguimos amar o nosso próximo como a si mesmo? Ou nós temos dificuldade? Acho que nós temos dificuldade. Quando falamos em amar o nosso próximo, não é somente, meus amados irmãos, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, os nossos irmãos que convivem dentro do nosso lar. São todos aqueles que nos rodeiam. Sim, o pai, a mãe, o irmão, mas aqueles que vos rodeiam. Às vezes é aquele primo distante, é aquela avó que nós não conseguimos acompanhar pela distância, é aquele vizinho que está sempre conosco, mas nós sempre rejeitamos. Claro que tudo isso de amar a questão do vosso próximo, como bem estamos falando, começa dentro do nosso lar, sim. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, só que por vezes nós acabamos esquecendo daqueles que nos rodeiam.
que são aqueles que convivem ao nosso redor, além do pai, da mãe e dos irmãos. Temos os nossos tios, os nossos amigos, a sociedade. Claro que aí também acontece aquela questão inversa. Por vezes nós temos amor ao próximo com o vizinho, com os amigos da sociedade, mas em casa é um verdadeiro inferno. Nós não conseguimos amar o nosso próximo, que é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. Tem essa situação também. Mas amar a todos, sim, é um grande passo para o nosso progresso, a nossa evolução. Quando nós começamos a amar o nosso próximo, é porque nós estamos buscando a nossa reforma e estamos progredindo conforme o tempo que nos é dado nesse plano. Então, meus amados irmãos, Jesus, com a sua passagem, deixou tantas coisas, e quando falava por parábolas, falava ainda para nós que estamos estudando dentro da Casa Espírita. Alguns que estão chegando na Casa Espírita não conseguem entender o significado das palavras de Jesus. Mas naquela época Jesus falava daquela maneira para aquele povo que compreendia daquela maneira. E hoje, por vezes, quando nós vamos ler algumas de suas parábolas, nós, não consegui entender o que Jesus quis trazer aqui. Aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra de Allan Kardec, e aqui nós vamos adentrar para falar sobre a chave, que é Kardec. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Allan Kardec, mais conhecido como Allan Kardec, mas o seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Trouxe para todos nós as 5 obras básicas. É claro que isso aí não aconteceu de um dia para o outro, levou alguns anos até Allan Kardec codificar a doutrina espírita através das pesquisas, através da força de vontade de Kardec em querer saber sobre esse mundo dos espíritos. Será que realmente existe? Tanto é que nós temos aí o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, e ali Allan Kardec deixa todas as suas perguntas e os espíritos respondem para ele, e ele traz esta primeira obra para todos nós. Livro dos Médiuns, a segunda obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a qual estamos falando, o Céu, o Inferno e a Gênese, e a Revista Espírita. Então são 5 obras que Allan Kardec traz para todos nós, para que possamos ter um conhecimento maior e melhor sobre a doutrina espírita. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as parábolas de Jesus segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, e ali por vezes, se nós não conseguirmos entender por vezes na Bíblia, podemos ir no Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre tem as parábolas de Jesus, e logo abaixo vem o que realmente significava que Jesus quis dizer naquela época com as suas narrativas em questão moral para os seus discípulos. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz para todos essa melhor compreensão. E por vezes alguns ainda não conseguem compreender através do Evangelho, mas isso leva tempo até nós conseguirmos compreender. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo traz o que realmente quer dizer nos dias de hoje, o que Jesus disse há 2000 anos atrás. Então, Allan Kardec traz para nós, como bem falamos, as 5 obras básicas, através de muito questionamento, através de muito trabalho que Allan Kardec fez para conseguir codificar a doutrina espírita, nos traz também muitas questões referentes ao espírito, ao espiritismo, pois ainda nos dias de hoje é muito questionado sobre, nós somos questionados ainda sobre a questão do espírito, se existe essa questão do espírito. Existe ainda um preconceito com a doutrina espírita, claro que comparado a alguns anos atrás, no século passado, a doutrina espírita hoje, como falamos, estamos num céu aberto comparado ao passado. Mas existe ainda assim um preconceito ainda por uma minoria, mas
muitos já aceitam e passam a acreditar na doutrina espírita. Então, Kardec é, para todos nós, com a doutrina espírita, a chave para que nós possamos fechar a nossa porta. Então, Jesus, guia e modelo. Kardec, o codificador da doutrina espírita, que traz as 5 obras básicas para que possamos estudar sobre Jesus e possamos estudar sobre o Espiritismo. Olha quanto é gratificante e importante para todos nós quando nós ouvimos falar em Jesus e em Kardec. Apesar de todos nós ainda estarmos engatinhando na doutrina espírita, ficamos todos muito gratos pelo pouco que aprendemos dentro da casa espírita. E como bem falamos lá no início da nossa exposição sobre Jesus, Jesus foi um ser muito iluminado, foi um ser que por onde passou deixou um rastro de amor, compaixão e caridade para com todos que estavam ali. E muitos questionam referente a Jesus quando se fala, Jesus foi crucificado. Será que se Jesus voltasse hoje, alguns amigos perguntam, questionam, será que se Jesus voltasse hoje nós faríamos a mesma coisa? Com certeza. O plano ainda é de maldade e com certeza, claro que para nós que estamos estudando, estaremos ali, com muito amor e muito carinho, dando toda a atenção para podermos aprender um pouco mais. Mas como a nossa humanidade ainda está em um processo evolutivo e ainda existe muita maldade, com certeza Jesus novamente iria ser crucificado. Mas, Johnny, existem pessoas que acreditam ainda no retorno de Jesus, e se ele voltasse, por que as pessoas iriam fazer isso? Porque essas pessoas que acreditam no retorno de Jesus são pessoas boas, que têm muita fé, que têm muito amor, têm muito carinho, mas também temos que saber que existem pessoas más, que não acreditam em Jesus, que não acreditam na passagem de Jesus aqui, e esses irmãos, sim, entrariam em cena para poder crucificar Jesus. Pode surgir outra pergunta, mas Johnny, nós iríamos defender Jesus, mas daí nada adiantaríamos nós estarmos aprendendo dentro da casa espírita o amor e a compaixão. De nada adiantaria nós brigarmos contra esses irmãos, entrarmos em vias de discussão, briga, nos dias de hoje, pegar uma arma e dar um tiro em alguém, estaríamos fazendo totalmente ao contrário do que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás. Amar o próximo como a si mesmo. Mas de hoje eles estão matando Jesus, foi assim que ocorreu. E aqueles que não interviram, aqueles que não se meteram, aprenderam o que Jesus deixou. Amar o próximo como a si mesmo. Mesmo aqueles irmãos estando errados, era o momento de acontecer aquilo. Então, se Jesus voltasse, como alguns irmãos perguntam e questionam, de nada adiantaria nós nos metermos a querermos defender ou querermos brigar, pois de nada adiantou anos dentro da casa espírita, anos de aprendizado, anos refletindo, anos de ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus para nós chegarmos lá, brigarmos, não aprendemos nada. Com certeza Jesus, apesar de estar sendo crucificado, ele compreende que se em algum momento não houve intervenção de ninguém, foi porque compreendemos o que ele deixou para todos nós. Claro, isso aqui que nós estamos trazendo, meus amados irmãos, é só um pequeno exemplo, porque por vezes quando nós conversamos sobre Jesus, ou estamos com amigos,
muitos questionam sobre essa situação. E se Jesus voltasse? Seria a mesma coisa. E de nada adiantaria nós nos metermos a querer separar ou algo parecido, pois nós não teríamos compreendido nada da doutrina espírita quando se fala na questão de amar o vosso próximo. E Jesus, quando também foi crucificado há 2000 anos atrás, é importante nós trazermos essa questão. O que ele diz quando está sendo crucificado? Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Mesmo sendo crucificado, Jesus pede para que Deus perdoe aqueles irmãos, pois eles não sabem o que fazem. E de fato, quando é realizada uma maldade, aqueles irmãos que realizam este momento desse ato, desse crime, não sabem o que estão fazendo. Alguns ainda podem falar, sabem sim, Johnny, eles pegam uma arma e matam as pessoas e saem rindo ainda. Aí entra a questão da doutrina espírita. Entra a questão da doutrina espírita, que é a questão que por vezes nós não queremos aceitar e não queremos compreender. Como? Quando ocorrem esses tipos de situações, e aí nós podemos ler as obras básicas de Kardec, que vai trazer grande conhecimento para todos nós, referente a essa questão que nós vamos trazer para os irmãos. Quando se tem esse ato de um irmão cometer um crime para com o seu próximo e por vezes sai rindo, debochando daquela situação, o que ocorre? Para aqueles que acompanham em redes sociais ou até mesmo na televisão, tem irmãos que não gostam de acompanhar a televisão e acompanhar as redes sociais, pois muitos dizem, olha, é muita maldade, eu não quero acompanhar. E de fato, nós por vezes não temos nem que acompanhar. Se nós somos ainda pessoas que deixamos tudo em mente e a nossa mente é um campo aberto para a obsessão, quando nós não conseguimos vigiar, não conseguimos ser vigilantes com os nossos pensamentos, nós deixamos essa porta aberta, e a porta aberta entra a questão da obsessão. Que a obsessão é todo aquele ato que se tem de um espírito através daquele que está encarnado, através de seu pensamento, começa a incentivar a fazer coisas de pontos negativos, fazer a maldade para com seu próximo. E em situações que ocorrem esses crimes que esses irmãos cometem, por vezes esses irmãos que cometem o crime e saem rindo, estão no seu momento obsediados. Claro também que muitos irmãos podem questionar, mas Johnny, isso aí é referente à doutrina espírita, como é que tu vai dizer isso, que a pessoa está obsediada? Porque quando ocorrem esses tipos de situações, os irmãos que são pegos pela polícia, por vezes, eles são entrevistados, por maioria das vezes são entrevistados por repórteres. E o que os repórteres perguntam para esses irmãos? O que aconteceu naquele momento lá que tu matou a pessoa sem dó nenhum? Tu foi pro crime mesmo, mas por que isso aconteceu? O criminoso, aquele que cometeu o ato do crime, responde, olha, eu não sei, estava tudo tão bem, daqui a pouco começou uma voz me falando que era para me matar, que era para me fazer. De quem é essa voz? Muitos podem dizer do diabinho, do obsessor que influencia através do nosso pensamento, que está aberto para fazer e cometer esse crime. E a doutrina espírita nos ensina muito sobre essa questão, e por maioria das vezes, meus amados irmãos, ocorre quase que diariamente situações assim. Então, muitas pessoas ainda podem questionar, então quer dizer que a pessoa que mata, ela está sempre obsediada? Por maioria das vezes sim, pois não era aquela atitude que queria tomar. E isso vem dos passados. Como bem sabemos, somos espíritos imortais, já tivemos outras existências e nós não sabemos o que realmente nós realizamos lá no passado. Por vezes nós viemos em busca de um resgate, nós não conseguimos entender e acabamos cometendo a mesma coisa que nós cometemos em um passado. Então a doutrina espírita ela vem nos explicando sobre essas questões que estão ocorrendo nesse exato momento, sobre os crimes, sobre o suicídio, sobre a depressão,
tudo isso que ocorre, meus amados irmãos, para tudo isso se tem resposta. Nós, que ainda por vezes, pela nossa falta de conhecimento, falta de compreensão, não conseguimos entender. Mas para tudo isso existe resposta. Nem todos aceitam essas respostas, mas existe resposta sim para tudo que está acontecendo e para tudo que ocorre na nossa vida. Nós, pelo pego à matéria ainda muito forte, nós não conseguimos aceitar essas coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Para nós podermos finalizar, meus amados irmãos, essa temática ela requer muito mais tempo para que nós possamos falar. Muito mais tempo de poder conversar e poder falar sobre Jesus à porta, Kardec, a chave. Então, requer muito mais tempo para que nós pudéssemos refletir e falar. Claro que por vezes nós vamos falando e alguns dos irmãos vai se abrindo alguma questão, mas o que nós estudamos e nos aprofundamos é isso que nos traz sobre Jesus e Kardec. Mas para que nós possamos finalizar tranquilos e possamos compreender, nós vamos aqui ler um trecho de uma mensagem que um dos nossos irmãos deixou para todos nós. E esse irmão aí, ele é espírita, ele era presidente de uma casa espírita do Paraná, foi presidente de uma casa espírita no Paraná, e trouxe para nós sobre essa questão de Jesus, a porta, Kardec, a chave, e nós achamos interessante trazer sobre essa questão. O irmão que nós estamos trazendo é o nosso irmão Paulo, que como bem falamos, foi presidente no Paraná em determinado tempo. Hoje ele não se faz mais presente nesse plano material, já voltou à pátria espiritual, mas deixou para nós um grande conhecimento também. Nós fomos nos aprofundar nesse estudo e tivemos a oportunidade de poder conhecer o trabalho dele, um trabalho gratificante, de grande aprendizado e reflexão para todos nós. Ele traz a seguinte questão referente a Jesus e Kardec. Jesus é a única porta, e o Evangelho segundo o Espiritismo é a chave que nos levará à verdadeira libertação para a vida eterna. O que Jesus representa para você? Será que Jesus é apenas um ícone de religião cristã? Um personagem bíblico, histórico, importante que mudou a história para antes de Cristo e depois de Cristo? Ou Jesus é muito mais do que um grande líder espiritual? Pois bem, sem uma porta, a vida é restrita. Jesus é a porta. Aquele que entra por ele encontra a salvação e a verdadeira vida abundante. Assim, entre pela porta. Assuma um compromisso de fé com Jesus. Saia pela porta. Não fique no conforto do aprisco, aguardando apenas para você. Apresente Jesus a outras pessoas para que elas também possam desfrutar da salvação. E aqui nós encerramos com a palavra do nosso irmão Paulo. Como bem falamos, presidente, alguns anos atrás, no Paraná, e deixa para nós esse grande ensinamento, e nós encerramos com essa mensagem dele e falamos sobre a chave. Kardec é a chave, para que nós possamos, além do conhecimento da doutrina espírita, fecharmos juntamente com o aprendizado ao qual o nosso irmão Paulo trouxe para todos nós aí, de Jesus. Abrirmos para trazermos o conhecimento de Jesus. E quando nós trouxermos esse conhecimento, fechamos, chaveamos para que a doutrina espírita possa adentrar todos os corações daqueles irmãos que tanto precisam de um auxílio neste momento. Sendo assim, nós agradecemos a todos os nossos queridos amigos que nos acompanharam pela live da caridade e que possam todos continuar na paz do nosso amado Mestre Jesus e que possamos continuar seguindo em frente com muita paz e muita luz.
Que assim seja.